Olá, meus amigos. Mais uma vez aqui para uma próxima mensagem. Ana Maria Fávero, psicóloga clínica, e hoje nós vamos para a mensagem de número 18. E o tema é: Eles não sabem. Não pares de trabalhar e servir, porque essa ou aquela desilusão te amargou os sentimentos. Os ingratos são portadores de moléstias da memória. Os agressores carregam brasas no pensamento. Os delinquentes são enfermos dos mais infelizes. Quando semelhantes companheiros te surgirem na vida, perdoa sempre. Eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoando sobre a própria cabeça. Essa última frase, eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoando sobre a própria cabeça. Quando nós lemos isso, e eu deixo a reflexão para vocês, da forma como vocês compreenderem, e coloco aqui a minha visão, a minha percepção em cima dessa frase. Todos nós, dentro do que eu acredito, né, que temos vidas passadas e vida nessa próxima encarnação, a qual nós estamos vivenciando hoje, nós temos tanto créditos de encarnações passadas como débitos. E também nós temos, nas nossas encarnações, o livre-arbítrio para agir da forma como nós entendemos a vida. Nós viemos a este planeta tanto com as nossas qualidades quanto com as nossas vicissitudes, que são as dificuldades que ficaram pendentes para uma próxima evolução, digamos assim. Aí, quando nós chegamos aqui no planeta, o que a gente faz? A gente se identifica tanto com as coisas da matéria, do ego, do mundo, e nós nos perdemos daquele projeto que está lá bem guardadinho dentro do nosso ser espiritual, porque nós sabemos, na verdade, a que viemos ao planeta. E é um único objetivo, dentro das leituras que eu faço de filosofias espiritualistas. O objetivo é único e exclusivamente evoluir. Mas evoluir a quem? A gente mesmo. Nós viemos para crescer, para evoluir como ser humano, como centelha divina que somos, mas no planeta ainda imperfeitos. Então, nós estamos aqui como que numa grande escola, para aprendermos a ir aparando as arestas, como se apara uma árvore, como se apara uma flor, as folhas que vão caindo, nós vamos aparando as nossas dificuldades, as nossas tendências negativas, para cada vez mais ir brotando em nós folhas, frutos e flores mais saudáveis, usando uma metáfora. Então, o que nós aprendemos dessa questão do livre-arbítrio? A pessoa, ela pode fazer o que ela bem entende na vida. Às vezes nós ficamos indignados com certos comportamentos e atitudes do ser humano, que muitas vezes, ou na maioria delas, para dizer melhor, nós não enxergamos nos animais, né? Então, os animais, hoje, eles mostram que eles se ajudam, que eles demonstram afeto um pelo outro, que eles não competem um com o outro, né? A não ser os animais que são na floresta, os ferozes, que precisam do alimento e às vezes precisam de uma presa para a sobrevivência. Mas não é o caso dos animais que vivem junto ao humano, né? Os animais domésticos. Mas o homem usa do seu livre-arbítrio porque Deus deu a ele essa liberdade de ação, né? Mas, no entanto, porém, todavia, quando nós usamos da sementeira,
nós vamos ter também a colheita. Isso é lei universal, é lei natural da vida. Assim, como você joga um bumerangue e, por uma lei da física, ele volta fazendo o mesmo caminho, porque você impõe uma força e aquela força faz ele arremeter para o próprio lado em que ele foi impulsionado. Assim, são as questões ligadas aos problemas, entre aspas, que estão dentro de cada ser. Nós não podemos nos intrometer na vida dos outros. Pode ser uma questão com a mãe, com o irmão, com um amigo, um estranho. A pior coisa que nós fazemos é dar palpites na vida da pessoa. E eu falo isso com muita sinceridade e com muita humildade, por experiência própria. Eu, como mãe, muitas vezes já fiz colocações tanto para filhos quanto para noras, e por muitas vezes fui mal compreendida, né? Então, nós nunca sabemos o que está dentro do outro para saber como aquilo que nós estamos falando, quando a gente tem uma certeza, uma consciência de que nós não falamos para atingir ao outro, mas o outro tem uma história interna que reverbera com aquela colocação e a pessoa se sente ofendida dentro daquilo que ela ouviu. É aquela frase que nós sempre lemos ou ouvimos da psicologia. Às vezes você fala uma coisa, mas o outro está entendendo outra, né? Então, assim, nós não conhecemos o outro, nós conhecemos a parte que ele mostra para nós. E ainda assim, essa parte, na maioria das vezes, não é o real, porque a realidade ela tem muitas facetas. E o ser humano, para viver em sociedade, ele usa dessas muitas máscaras para estar nos diferentes papéis sociais. Então, a partir desse momento que eu me coloco interferindo, fazendo uma colocação na vida da pessoa, eu posso até mudar a rota dessa pessoa do caminho de autotransformação ou do caminho evolutivo que ela faça a escolha, né? Então, a melhor forma é nós não falarmos nada, deixar que cada pessoa viva a sua própria experiência, porque a sua própria experiência é um plantio, é a semente plantada. A forma como essa pessoa vai reagir, como ela vai agir em relação ao outro, é escolha própria. Então, há uma colheita. Se ela estiver plantando uma boa semente com aquela atitude, ela vai colher um bom resultado. Mas se porventura ela estiver enganada no seu nível de consciência e ela estiver machucando por demais ao outro, isso é responsabilidade dela. Então, o máximo que a gente pode fazer, por vezes, é perguntar: tem algo que eu possa fazer para te ajudar? Sem interferir, né? Dando essa liberdade da pessoa se responsabilizar pela sua própria vida, de fazer o caminho que escolher, mas que nós sabemos que, em determinado ponto do trajeto, a pessoa vai ter a resposta de consequência pelo ato e pelo livre-arbítrio que tomou. Ok? Então, a mensagem de hoje, ela vem com este viés, né? Este viés de eles não sabem o que fazem, né? No entanto, não pares de trabalhar e servir, porque essa ou aquela desilusão que te amargou os sentimentos vieram de pessoas que ainda, por vezes, não estão conscientes do que fazem, do que falam ou dos atos, né, cometidos e que ferem profundamente, principalmente quando nós falamos de vínculos afetivos entre familiares. Como nós sabemos, em todas as famílias há muitas questões, né? E é muito triste quando, por vezes, um irmão
quebra o vínculo com um irmão por causa de uma fofoca, ou abandona sua mãe, ou deixa de falar com sua mãe, né? Porque alguém falou algo e ele se envolveu. Então, tanto a pessoa que faz, quanto aquele que acreditou no que o outro falou e não foi ver com seus próprios olhos, vão, de alguma forma, ter que responder à vida por aquela atitude, né? E aquele, então, que se sentiu magoado ou ofendido, o que é o melhor fazer? Silenciar, estar sempre em prece e oração, porque pedir para perdoar é um pouco difícil ainda para o planeta Terra, né? Então, nós temos que ir, como nós estamos vendo em todas as mensagens, passo a passo, né? Tentando primeiro se perdoar por ter dado um passo e às vezes invadido o espaço de uma outra pessoa, achando que ia ajudar e na verdade estava interferindo na decisão e no caminho daquela própria pessoa. Então nós recuamos, damos um passo atrás, silenciamos e aguardamos. Aguardamos que a divina providência olhe tudo e todos, e cada qual, no seu pedaço e na sua responsabilidade, vai responder pelo ato feito. Ok? Então, agora eu queria deixar uma mensagem de Krishnamurti que fala muito sobre isso. Ele diz: outro desejo comum que deves reprimir severamente é o de te intrometeres nos assuntos alheios. O que o outro homem faz, diz ou crê, não é de sua conta. Deves aprender a deixá-lo absolutamente entregue a si próprio. Ele tem pleno direito à liberdade de pensamento, palavra e ação, enquanto não se intrometer com outrem. Tu mesmo reclamas a liberdade de fazer o que consideras apropriado. Deves permitir a mesma liberdade ao outro e, quando ele a exerce, não tens o direito de falar a seu respeito. Krishnamurti. Então, mais uma vez, o Krishnamurti vem confirmar o que nós lemos anteriormente do livro de respostas de Francisco Xavier por Emmanuel, né? Deixemos ao outro o que pertence ao outro. Fiquemos com a nossa consciência. Se estamos errados, nós podemos dar um passo e voltar atrás. Se quando você faz o seu conhecimento, a sua autorreflexão, e você chega à conclusão, não, eu não fiz com a intenção de ferir ninguém. Então você dá um passo atrás e fica no seu silêncio, aguardando a justiça que é da própria vida, né? Então nós não precisamos ficar julgando o outro, porque já existe um julgador por natureza, e esse julgador é um ser de luz e amoroso, que nunca vai deixar nenhuma de suas ovelhas ao relento. Ok? Então hoje essa é a mensagem, e eu agradeço muito por estar aqui compartilhando com vocês, porque ao mesmo tempo me serve de luz como guia para minha própria vida. Ok? Até amanhã, um bom final de tarde de sábado e um excelente domingo para vocês. Amanhã eu volto com a mensagem de número 19. Ok?